Após minha morte, qual será meu destino? A vida após o falecimento? Será possível a reencarnação ou a jornada para o céu ou o inferno? Essas indagações são frequentes quando refletimos sobre a morte. Uma pesquisa recente revelou que aproximadamente 80% da população mundial crê na continuidade da existência após a morte, e na imortalidade da alma. Alguns acreditam na libertação da alma após a morte do corpo, seguindo para o purgatório para expiar seus pecados antes de ascender ao céu. Outros têm fé na reencarnação, retornando à Terra em novo corpo. Há ainda aqueles que aguardam a ressurreição com a volta de Cristo. Apesar da diversidade de crenças, a Bíblia é vista como a fonte definitiva de respostas sobre o pós-vida. Hoje, discutiremos 5 fatos sobre a morte que podem surpreendê-lo. Antes de prosseguirmos, peço que se inscreva em nosso canal e ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. Diariamente, compartilho mensagens de fé e orações para abençoar sua vida. Vamos lá! O primeiro fato: os falecidos não podem se comunicar com os vivos. Este é um conceito comum em várias culturas e religiões, porém, segundo a Bíblia, não há interação entre os mortos e os vivos. Eles podem revelar a elas coisas que estão ocultas, e um filme amplamente conhecido que retrata essa situação é Ghost, do outro lado da vida. No entanto, isso contradiz o que a palavra de Deus diz. Veja o que está escrito em Eclesiastes, capítulo 9. Quem está entre os vivos tem esperança, até um cachorro vivo é melhor do que um leão morto. Pois os vivos sabem que morrerão, mas os mortos nada sabem, para eles não haverá mais recompensa, e já não se tem lembrança deles. Para eles, o amor, o ódio e a inveja muito desapareceram, nunca mais terão parte em nada do que acontece debaixo do sol. Isso mostra que aqueles que morrem deixam de ter qualquer tipo de influência aqui na Terra e, consequentemente, não podem acessar os vivos. Portanto, quando você ouvir histórias sobre uma pessoa falecida enviando uma mensagem do além para alguém vivo através de um médium ou outro mensageiro, não acredite. A Bíblia diz que Satanás se transforma até mesmo em um anjo de luz para enganar as pessoas e afastá-las dos caminhos do Senhor. Além disso, Jesus, na parábola do Lázaro e do rico, menciona um grande abismo entre os vivos e os mortos, de forma que não conseguimos acessar os mortos, e eles não podem contatar-nos. O segundo fato: depois da morte, nosso espírito retorna a Deus. É comum encontrar em filmes e séries casos de espíritos de pessoas vagando pelo mundo, cuidando dos vivos ou causando terror. Também é comum encontrar em livros e novelas histórias de almas reencarnadas em outros corpos para continuar sua peregrinação pela Terra. No entanto, a Bíblia nos assegura que quando morremos, nosso corpo volta ao pó, como era no início, e nosso espírito retorna a Deus. O pó volta à terra de onde veio, e o espírito volta a Deus, que o deu. Algo importante a saber é que quando Jesus voltar, seremos transformados e estaremos com Ele em nossos próprios corpos, onde poderemos tocar as pessoas que amamos, reconhecê-las e até nos alimentar. Seremos pessoas reais e não espíritos desencarnados vagando por aí. Isso é evidente em Lucas, capítulo 24, onde a Bíblia relata que, depois de ressuscitado, Jesus apareceu entre os discípulos, e eles, ao vê-lo, ficaram surpresos e acharam que estavam vendo um espírito. Mas Jesus disse: "Por que estão perturbados, e por que se levantam dúvidas em seus corações? Vejam as minhas mãos e os meus pés. Sou eu mesmo. Toquem-me e vejam, um espírito não tem carne nem ossos, como vocês estão vendo que eu tenho." Dizendo isso, ele mostrou-lhes suas mãos e seus pés. E, por não crerem ainda, de tanta alegria e espanto, eles estavam maravilhados. Então Jesus lhes perguntou: "Vocês têm aqui algo para comer?" Deram-lhe um pedaço de peixe assado e ele comeu diante deles. O terceiro ponto é que quando um cristão falece, vai diretamente à presença de Jesus. Se já entregou sua vida a Jesus e o aceitou como Salvador, sua alma vai para onde Cristo está ao falecer. Foi o que Cristo disse ao ladrão crucificado ao lado dele: "Hoje estarás comigo no paraíso." Na Bíblia, a palavra paraíso e a expressão lado de Abraão, como lidas em Lucas 16 versos 22, eram usadas pelos judeus para representar o estado de felicidade e descanso que o fiel desfrutaria após a morte. Nesse relato do ladrão na cruz, Jesus afirma que esse estado de felicidade e descanso está ao seu lado. No livro de Atos,
vemos que pouco antes de Estevão ser apedrejado, ele viu Jesus de pé no céu, à direita de Deus, pronto para recebê-lo. Enquanto era apedrejado, Estevão disse: Senhor Jesus, recebe o meu espírito, indicando que seu espírito foi imediatamente para a presença de Jesus ao deixar seu corpo. Por último, temos o ensino do apóstolo Paulo, que, no fim de sua vida, aguardava a morte sem medo, mas ansiosamente esperava estar com Jesus. Ele disse: Desejo partir e estar com Cristo, o que é muito melhor. Isso demonstra que Paulo tinha certeza de que, ao morrer, seu espírito estaria com Cristo. Portanto, nestes 3 exemplos, vemos que, quando um cristão morre, vai imediatamente para onde Jesus está. O quarto ponto é que os corpos dos cristãos dormem após a morte. Essa palavra, na Bíblia, tem 2 significados diferentes. O primeiro se refere ao repouso diário que todos passamos, e o segundo trata da morte do corpo, como ocorreu com Lázaro, que foi ressuscitado por Jesus 4 dias após a morte. Em João 11, Jesus disse que Lázaro adormecera, e seus discípulos pensaram que ele estava falando do sono comum, mas Jesus esclareceu que Lázaro havia morrido. Na carta aos Tessalonicenses, é mencionado que os corpos dos fiéis, ao morrerem, são descritos como dormindo, numa linguagem simbólica comum no Novo Testamento, para se referir ao corpo daqueles que faleceram antes da volta de Jesus e nunca ao espírito e à alma. Ok, a prova disso está no versículo 52 de Mateus, capítulo 27, que diz assim: Os sepulcros se abriram e os corpos de muitos santos que estavam dormindo foram ressuscitados. O quinto ponto é que os corpos dos cristãos serão despertados na volta de Jesus. Talvez você esteja se perguntando por que nossos corpos físicos dormem, por acaso um dia irão acordar? De acordo com a Bíblia, sim. Em 1 Coríntios, capítulo 15, está escrito que após o soar da última trombeta, no fim dos tempos, os corpos físicos de todos os cristãos que faleceram um dia ressuscitarão, serão transformados e se tornarão incorruptíveis. Então viveremos com Cristo e governaremos com Ele em seu reino aqui na terra. Leia comigo o que o apóstolo Paulo escreveu: Eis que eu lhes digo um mistério, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta. Pois a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Pois é necessário que aquilo que é corruptível se revista de incorruptibilidade, e aquilo que é mortal se revista de imortalidade. Quando, porém, o que é corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: a morte foi destruída pela vitória. Amém, irmãos. Não importa se o seu corpo foi enterrado em um cemitério, cremado com as cinzas espalhadas, devorado por algum animal, ou simplesmente desapareceu. Quando a trombeta soar, todas as partículas do corpo se reunirão e se apresentarão ao Senhor. Outra coisa interessante que acontecerá neste momento é que os corpos ressuscitados se encontrarão com os corpos daqueles que estavam vivos quando Jesus voltar, e todos nós teremos corpos glorificados como o de Jesus. Então, irmãos, é normal termos dúvidas e medos em relação à morte, e muito disso acontece porque não sabemos ao certo o que acontecerá conosco quando nossa vida aqui na Terra chegar ao fim. Mas a palavra de Deus é muito clara e nos traz muito conforto a respeito desse momento em que todos nós, mais cedo ou mais tarde, iremos passar. A morte, meus irmãos, não é o fim. Jesus morreu e ressuscitou para que todos os que creem nele possam ter a vida eterna, onde não haverá mais morte, nem dor, nem sofrimento. Por isso, creia na promessa que Cristo te faz hoje: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisso? Amém. Se você gostou dessa mensagem, compartilhe com seus amigos e familiares, e se inscreva aqui no meu canal. Deus te abençoe e até o próximo vídeo.